Bom dia para todos, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, nós começamos com esta pergunta aqui, o nosso estudo. Os dons do Espírito Santo cessaram na era apostólica? Todos aqueles milagres ali que o Novo Testamento registra, efetuados por Cristo, pelos apóstolos ali no livro de Atos, esses milagres, estas maravilhas, esses dons em operação, eles cessaram ali na era apostólica ou eles continuam ainda nos dias de hoje? Bom, sabemos que dentro do cristianismo existem aquelas igrejas que negam peremptoriamente a existência de dons espirituais na igreja. Por exemplo, as igrejas pentecostais, o dom que mais se manifesta nela é o dom de falar em línguas, certo? É o dom de falar em línguas estranhas. E as igrejas, vamos dizer, tradicionais, não pentecostais, elas negam. E muitos deles eles reconhecem que esses dons, eles existiram na igreja primitiva, mas que esses dons cessaram ali no tempo dos apóstolos. Com a morte dos apóstolos, então os dons cessaram. Dons de maravilha, dons de visão, enfim, todos aqueles dons ali, todas aquelas maravilhas, aqueles milagres realizados ali na igreja primitiva, cessaram. E é sobre este tema que nós vamos fazer este vídeo. Os dons do Espírito Santo, os dons espirituais, cessaram na era apostólica ou eles continuam ainda hoje, nos nossos dias? Eu sou o professor Nathaniel Mendes de Castro. Você é muito bem-vindo a este canal, tá bom, meu amado? Então, sinta-se à vontade. Se quiser fazer um comentário comigo, deve, ok? Deus em Cristo nos abençoe agora e para todo sempre. Vamos ler aqui, começar aqui a nossa discussão com 1 Coríntios, capítulo 13, e versículo 8 e 9. Versículos 8 e 9, que diz: o amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Versículo 10. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Tá certo? Então, vamos começar daqui. De acordo com alguns teólogos, alguns exegetas, a passagem que eu acabei de ler aqui, ela é uma profecia? Sim, eles dizem que é uma profecia do apóstolo Paulo. Pois bem, mas como é que eles interpretam? Eles dizem que estas palavras anunciam o fim dos dons espirituais para o primeiro século, ou seja, para a época dos apóstolos. De acordo com muitos intérpretes, eles dizem que os dons do Espírito Santo, os dons que nós vemos no livro de Atos, até realizados por Cristo Jesus, eles existiram sim ali no primeiro século, mas que ficaram ali no primeiro século. E quando a gente solicita uma passagem bíblica, então eles mostram essa aqui. Eles dizem que esta passagem aqui está dizendo que os dons de falar em línguas e outros dons, maravilhas, visões, revelações e assim por diante, profecias, cessaram ali. Aí você vai perguntar para eles, para os mesmos estudiosos, e onde é que este versículo está dizendo que cessaram ali no primeiro século? Então eles vão dizer o seguinte, ó, versículo 10. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que em parte será aniquilado. Então, de acordo com alguns exegetas, você pergunta para ele, o que é aqui que é perfeito? Aí eles vão dizer, o que é perfeito aqui é o cânon da Bíblia Sagrada. Bom, de acordo com os estudiosos, quando vier o que é perfeito é uma referência ao fechamento do cânon sagrado, o que inclui Antigo e Novo Testamento. Eles dizem que o cânon neotestamentário, juntamente com o Antigo, fecharam-se ali no final do primeiro século. Então, quando a igreja completou os livros canônicos,
o que inclui o livro do Apocalipse, que segundo muitos estudiosos foi o último livro a ser escrito no Novo Testamento, ou do Novo Testamento. Então eles dizem que com a escrita do livro do Apocalipse veio o que era perfeito, ou seja, o que é perfeito? O cânon sagrado, ou seja, fechou-se o cânon sagrado. Então, quando chegou o que é perfeito, ou seja, quando fechou o número dos livros sagrados, a saber, 27 livros no Novo Testamento e 39 livros no Antigo Testamento, então eles dizem que fechou o cânon, chegou então o que é perfeito. Sendo que chegou o que é perfeito, então os dons cessaram. Essa interpretação ela é possível? Na verdade, eu quero lhe dizer que é possível, assim como todas as coisas na vida são possíveis. Entendeu aqui o meu raciocínio? Essa interpretação ela é possível? Ela é possível, assim como todas as outras coisas sem pé e sem cabeça são possíveis. Mas o que é possível, nem sempre o que é possível é uma realidade. Quando Paulo aqui está dizendo, quando vier o que é perfeito, perguntamos para Paulo o que é perfeito aqui. Ele está falando da parousia de Cristo. E com essa interpretação concordam a maioria dos intérpretes. Eu vou ler aqui na nota de rodapé, é da Bíblia de Estudo Genebra. O que diz aqui? Perfeito. O contexto da passagem, especialmente o versículo 12, sugere que o apóstolo se refere à segunda vinda de Cristo, como o último acontecimento no plano redentor e revelador de Deus. Ok? Vamos ver o que diz aqui o versículo 12. Porque agora vemos como em espelho obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Bom, o que é perfeito aqui é de fato a parousia do Senhor Jesus Cristo. Vamos lembrar que os apóstolos, todos os escritores do Novo Testamento, eles esperavam a parousia de Cristo para os seus próprios dias de vida. O próprio apóstolo Paulo, ali na primeira carta de Tessalonicenses, capítulo 4, ele vai dizer, nós os vivos, os que ficamos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, mas juntamente com eles seremos arrebatados a encontrar o Senhor nos ares. Então isso mostra que o apóstolo Paulo, bem como todos os escritores do Novo Testamento, acreditavam, esperavam que Cristo viesse na sua própria época. Então, quando vier o que é perfeito, em outras palavras, quando Cristo vier, então o que em parte será aniquilado. Cessará. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, a saber, a volta de Cristo, então o que em parte será aniquilado. Então, esta passagem aqui, ela é interpretada desta forma pela maioria dos estudiosos e eu opto por este entendimento, que o que é perfeito aqui é uma referência à vinda do Senhor Jesus Cristo e não ao fechamento do cânon sagrado. Então vamos continuar aqui. Marcos capítulo 17, versículo... Marcos 16, aliás. Marcos capítulo 16. Olha o que diz aqui, ó. Marcos capítulo 16 e versículo 17. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuser as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Bom, vamos lá aqui. Aqui é o último discurso de Jesus para os seus discípulos, antes de ele ter sido levado aos céus. Vou ler do versículo 14 melhor. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado.
E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará dano. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Isso aqui cessou na era apostólica? Isso aqui foi só para os apóstolos? Esta promessa? Não. Foi dito para os apóstolos. Sim, quando todos estavam ali na mesa o Senhor apareceu e disse para eles. Mas a ordem de evangelizar, ainda que tenha sido dada originalmente para os 11, não ficou para os 11. E não só a ordem de pregar o evangelho, mas o poder que acompanha aqueles que creem foi dado não só para os apóstolos, mas para todos aqueles que creem. Está bem aqui, ó. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. É para os que creem. Outra coisa. Até quando isso vai durar? Estes sinais, eles acompanharão. Até quando? Enquanto o evangelho estiver sendo pregado. Enquanto o evangelho estiver sendo pregado, Cristo diz que aos que creem, estes sinais acompanharão. Aos que creem, estes sinais acompanharão, queridos. Então, nas palavras de Cristo, estes sinais, os dons do Espírito Santo, eles hão de permanecer na igreja até que ele volte. Repito, os sinais, eles hão de permanecer na igreja até que Cristo volte. Até que Cristo volte, ó, estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Isto permanecerá na igreja até a consumação do século. Cristo, em Mateus capítulo 28, ele diz: Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mostrado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. É a presença de Cristo, a presença do Espírito Santo na igreja, que garante que estes sinais acompanharão aos que creem, até que Cristo volte. Vou ler aqui para vocês, Mateus capítulo 28, e vamos ver aqui, ó, Mateus capítulo 28. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Ora, quando você junta esta passagem com Marcos, o que foi que Cristo ordenou aos discípulos? Cristo ordenou, deu autoridade aos discípulos para eles expulsarem demônios, falarem línguas. E Cristo diz: esses sinais hão de acompanhar os que creem. Em meu nome falarão línguas, expulsarão demônios, porão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Então eu estou juntando todas as passagens aqui dos últimos discursos de Jesus, antes de ele ter sido levado ao céu. E inclui isso aqui, ó. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, queridos, estes sinais, eles existirão na igreja. De acordo com Cristo, ele prometeu que estes sinais acompanharão aos que creem. Até quando? Até que feche o cano do Novo Testamento? Não. Até que Cristo venha. Os sinais, os dons do Espírito Santo, eles continuarão na igreja até a parousia do Senhor Jesus Cristo. Ok, queridos? Vamos lá. Tendo eu mostrado para vocês
que os escritores do Novo Testamento, incluindo o Senhor Jesus Cristo, pregou a existência dos sinais, dos dons, das maravilhas no meio da igreja até que o Cristo volte, vou aqui mostrar que no livro do Apocalipse eu vou lhes mostrar que no período da grande tribulação o Espírito Santo não somente estará aqui na terra, mas haverá sinais e grandes maravilhas. Vou lhe mostrar apenas 2 exemplos, ok? De que o Espírito Santo não só estará aqui na terra, no período da grande tribulação, mas que o Espírito Santo operará sinais e grandes maravilhas por meio de seus servos. E para isso eu vou trazer aqui 2 exemplos. Vamos aqui, Apocalipse. Livro do Apocalipse, e eu vou ler aqui, ó, Apocalipse 11, e a partir do versículo 3. E darei as minhas 2 testemunhas, que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. E como será, como é que nós vamos caracterizar o período profético das 2 testemunhas, a profecia deles? São estas 2 oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Então, o fato de sair fogo da parte das 2 testemunhas, que aqui é dito da boca, para queimar os seus inimigos, isso mostra que as 2 testemunhas terão o poder de fazer maravilhas. Assim como Moisés ali na terra do Egito, assim como Elias, as 2 testemunhas operarão sinais e muitas maravilhas ali no período da grande tribulação. Versículo 6. Elas têm autoridade para fechar o céu. Isso é maravilha. Para que não chova durante os dias em que profetizarem. Têm autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Isso chama-se maravilhas. Assim como Moisés e Elias, que tinham o poder da parte do Espírito Santo de realizar prodígios, milagres, maravilhas, as 2 testemunhas, no período da grande tribulação, farão muitos sinais e maravilhas. O anticristo, por um lado, fará sinais e maravilhas da parte do diabo, e as 2 testemunhas da parte de Deus farão sinais e maravilhas, prodígios. E como é que elas realizarão isso, se não for da parte do Espírito Santo? Ora, o fato de as 2 testemunhas, ainda no futuro, de acordo com o nosso autor sagrado, porque ainda não vieram as 2 testemunhas, o fato de as 2 testemunhas, os 2 profetas, realizarem sinais, prodígios e maravilhas no período da grande tribulação, é uma prova clara de que o Espírito Santo continua e continuará agindo no meio da igreja até que Cristo volte. Até que Cristo volte. Quando tiver então concluído o seu testemunho, que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas, e as vencerá e as matará. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que é Jerusalém, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das 2 testemunhas por 3 dias e meio, e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés. E aqueles que os viram sobreveio grande medo. E as 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: Subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade, que é Jerusalém. E morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas
e deram glória ao Deus do céu. É passado o segundo ai. Eis que sem demora vem o terceiro ai. Ou seja, isso aconteceu nos dias do toque da sexta trombeta. Ok, queridos? Então eu estou mostrando aqui para vocês que sinais e maravilhas continuarão até a volta de Cristo. E mesmo no período sombrio da grande tribulação, quando os santos serão perseguidos, nós vemos aqui dois profetas que a tradição patrística diz serem Enoque e Elias. A ideia de que os dois profetas aqui são Enoque e Elias é defendida por Irineu de Leão, é defendida por Tertuliano, e Elias é visto como vindo por Justino Mártir. Apocalipse e Esdras diz que Enoque e Elias aparecerão nos últimos dias. Então muitos dos pais da igreja do primeiro século, do segundo até o terceiro, defendiam que Enoque e Elias serão as duas testemunhas do livro do Apocalipse. Sem importar se serão ou não serão, o que eu acredito que serão, certo? O que nós estamos focando aqui é que os sinais e maravilhas continuarão na igreja até a volta de Cristo. Então vamos lá. Mas alguns podem insistir. Professor, os dons cessaram realmente ali na igreja primitiva. Nós não vemos mais sinais hoje. Os sinais que nós vemos hoje são fraudulentos. O que se diz ser milagres hoje, na verdade, é uma falácia. Alguns podem levar e levam por esse lado. Ora, os sinais que nós vemos, as profecias, na verdade, são pseudoprofecias. Onde estão os mortos hoje que ressuscitam? Sim, onde estão os paralíticos? Onde está a cura de câncer, de AIDS e de outras coisas? Isso não existe. Isso tudo é falácia hoje que existe. Então, isso é uma prova de que os dons cessaram. Irmão, prestai bem atenção no que eu vou lhe dizer. Prestai bem atenção, grave bem. Se for verdade o que você está dizendo, veja bem, se for verdade o que você está dizendo, que as maravilhas, os dons, os supostos milagres que nós vemos, ou que nós ouvimos falar nas igrejas, são milagres de mentira, são fraudulentos. Se isso for verdade, querido, caso isso seja verdade, isso não prova que os dons cessaram na era apostólica. Ok? Como assim, professor? Porque se esses dons não existem mais hoje, e aqui repito, é você quem está dizendo, não sou eu. Estou repetindo a sua argumentação. Se os dons não existem hoje, logo é porque cessaram na era apostólica. Será? Será que se for verdade que os dons não existem mais hoje, todo esse barulho que nós vemos na igreja, toda essa propaganda é apenas falácia? Caso isso seja verdade, isso não prova que os dons cessaram na era apostólica. Primeiro, se você acredita que a narrativa nos evangelhos e em Atos dos Apóstolos sobre milagres, maravilhas, sinais, visões, se você acredita que aquilo realmente aconteceu, pois eu quero agora lhe mostrar, dentro da história, no período pós-apostólico, dentro da era patrística, que estes sinais continuaram. Como professor, exatamente. Eu vou lhe mostrar aqui, em alguns escritos da patrística, que estes sinais, eles continuavam. Vamos aqui começar por Justino Mártir. Vamos aqui, página 238. O que Justino Mártir diz aqui, ó, Diálogo, capítulo 82. Ó. Justino Mártir, que viveu entre o ano 100 a 165, no capítulo 82 do seu Diálogo com Trifão, ele diz, ó, entre nós, com efeito, até o presente existem carismas proféticos, de onde vós mesmos deveis compreender que os de antes que existiam em vosso povo passaram para nós. Contudo, da mesma forma que entre os santos profetas que houve entre vós se misturaram também falsos profetas, hoje também entre nós existem muitos falsos mestres. Nosso Senhor já nos avisara de antemão que nos precavêssemos deles, de modo que nada nos pegasse de surpresa. Bom, o que Justino está dizendo aqui? Ó? Entre nós, com efeito, até o presente existem carismas proféticos. E Justino de Roma, irmão, ele era
da era patrística, ou seja, ele viveu entre 100 a 165. Justino, ele escreveu isso aqui talvez no ano 130, 150, esse tratado aqui. Então, por volta do ano 150, eu estou lhes mostrando aqui que Justino dá testemunho de que os carismas proféticos, os mesmos narrados ali nos evangelhos, em Atos, existiam. Ele está dizendo aqui que existiam. Então, estou lhe levando aqui na história, mostrando que se esses carismas existiam nos dias de Justino Mártir, logo eles não cessaram na era apostólica. Ok? Isso é fato. Irineu de Leão, que escreveu por volta do ano 180, vamos aqui, 139, o que Irineu de Leão vai dizer? Irineu de Leão, 139, o que ele diz? Ó? Irineu de Leão, 139, olha o que ele diz aqui. Ó. É uma coisa interessante que Irineu diz. Ó. Irineu de Leão contra as heresias, livro 2 e parte 6:2, diz, ó, por isso os judeus até hoje expulsam os demônios neste nome, ou seja, no nome de Deus, que ele está dizendo, no nome de Javé, porque todas as coisas têm medo da invocação daquele que os fez. Agora vamos aqui para outra parte, 235. Olha o que Irineu de Leão diz aqui, ó. Livro 2, capítulo 32.4, diz, ó, se ainda disserem que o Salvador fez tais coisas somente na aparência, lhes apresentaremos os escritos dos profetas e, servindo-nos deles, lhes mostraremos que tudo foi realizado exatamente como foi predito e que somente ele é o Filho de Deus. Eis porque em seu nome os seus verdadeiros discípulos, depois de ter recebido dele a graça, agem para o bem dos outros homens, conforme o dom que cada um recebeu dele. Alguns expulsam os demônios com tanta certeza e verdade que muitas vezes os que foram libertos destes espíritos maus creram e entraram na igreja. Outros têm o conhecimento do futuro, ele está falando ali no tempo dele, ó, visões e oráculos proféticos. Outros impõem as mãos sobre os doentes e lhes restituem a saúde. E como dissemos, também alguns mortos ressuscitaram e ficaram conosco por muitos anos. Está bem aqui, Irineu de Leão escreveu por volta do ano 180, este tratado aqui, e ele diz que na sua época ainda existiam os carismas proféticos, o que incluía a ressurreição de mortos, e é interessante isso aqui, ó. Também alguns mortos ressuscitaram, alguns, ó, não foi só um, também alguns mortos ressuscitaram e ficaram conosco. Olha o Irineu aqui se incluindo aqui na época, por muitos anos. Está bem aqui, meus queridos. Você diz que os dons proféticos, os carismas do Espírito Santo cessaram na era apostólica. Mas eu estou lhe mostrando aqui que na época dos pais da igreja ainda existiam. Logo, se eles existiam na época dos pais da igreja, não é verdade que cessaram na era apostólica. A não ser que você vai dizer que o que, por exemplo, Justino de Roma está narrando, e Irineu e outros que eu vou ler aqui, seja mentira. A não ser que você venha dizer isso. Não, o que Justino de Roma está dizendo e o que Irineu de Leão está narrando é mentira. Bom, e como é que você vai provar que é mentira? Eu só lhe pergunto o seguinte, você crê que os milagres narrados ali nos evangelhos em Atos são verdades? Você crê, não crê? Você crê que mortos ressuscitaram ali nos tempos de Cristo e nos tempos apóstolos? Você crê? Você crê que o livro de Atos fala que muitos discípulos falaram em línguas, tiveram visões, fizeram maravilhas? Você crê? Você crê, não crê? Então veja bem, qual é a sua base para negar que isso havia nos dias de Justino e nos dias de Irineu de Leão? Tudo no segundo século. Eu estou lendo. Qual é o critério que você usa para dizer que a narrativa no Novo Testamento é verídica e o que Justino e Irineu dizem, que eles dizem que existiam ainda os carismas nos seus dias, então você vai negar, você diz que não. Qual é o critério que você usa? Como é que você vai provar que o que Justino e Irineu estão dizendo é verdade? Ou melhor, é mentira? Como é que você vai provar? Você não tem como provar. A única argumentação sua é dizer, é essa, ó. Não, simplesmente eles não estão falando a verdade porque os dons cessaram na era apostólica.
Mas isso não é prova, isso é apenas a tua ideia. Foi assim que você foi ensinado. Foi assim que você foi treinado para negar os dons do Espírito Santo. Então, quando nós mostramos na história, como eu estou lhe mostrando aqui, no livro de Irineu de Leão contra as heresias, Irineu de Leão dizendo, ó, também alguns mortos ressuscitaram e ficaram conosco, ó, por muitos anos conosco. Ou seja, esses mortos aqui que ressuscitaram, ele está falando de mortos que ressuscitaram nos seus dias que ele conheceu. Então, como é que você vai provar que Irineu está mentindo? Mas vamos à frente. Tertuliano de Cartago, que viveu também no segundo século para o terceiro. Olha o que Tertuliano, contra Marcião, livro 5, capítulo 8, olha o que ele diz aqui. Ó. Vamos lá. Mas para que possamos agora deixar o assunto dos dons espirituais, fatos em si são suficientes para provar quem de nós age precipitadamente e reivindicá-los para o seu Deus, se é possível que eles estejam em oposição ao nosso lado, mesmo que o Criador os tenha prometido para o seu Cristo. Vamos aqui. Que Marcião então apresente como dons de seu Deus alguns profetas que não tenham falado por mera sabedoria humana, mas com o Espírito de Deus, que tenha predito coisas futuras e revelado o segredo do coração. Que ele produza um salmo, uma visão, uma oração, contanto que seja pelo Espírito, em êxtase, ou seja, em um arrebatamento, sempre que uma interpretação de línguas tenha ocorrido a ele. Que ele me mostre também se alguma mulher de língua jactanciosa em sua comunidade já profetizou entre aquelas irmãs especialmente santas dele. Agora, todos esses sinais que ele alistou aqui, Tertuliano, agora todos esses sinais de dons espirituais estão disponíveis do meu lado, sem dificuldade alguma. E eles também concordam com as regras, as exposições e as instruções do Criador. Portanto, sem dúvida, o Cristo, o Espírito e o Apóstolo pertencem cada um ao meu Deus. Aqui então está a minha franca confissão para quem quiser requerê-la. Está bem aqui, queridos? Tertuliano ele escreveu isso aqui talvez lá pelo ano 200, né? 208. E Tertuliano ele está dizendo, ele está assegurando que os dons do Espírito estão do seu lado, ou seja, existem na igreja. É Tertuliano quem está dizendo. Então, aqueles que dizem que os dons cessaram, eles vão ter que negar esses relatos. Só que ao eles negá-los, ao eles dizerem que, por exemplo, Tertuliano está mentindo, eles vão ter que provar. E como é que eles vão provar? Se não tem como provar, é aceitar. E por que tem que aceitar? Porque já que eles aceitam os milagres, os dons, os carismas relatados no Evangelho e no livro de Atos, vai ter que aceitar também o que dizem os pais da igreja, ok? Santo Agostinho, eu não vou ler aqui, mas Santo Agostinho ele é o que mais traz relatos. Santo Agostinho, Cidade de Deus, livro 23, capítulo 8, ele traz vários relatos, incluindo a ressurreição de mortos. E Santo Agostinho ele diz que conhece muitos que foram ressuscitados. Muitos, ele dá um grande relato sobre isso, ok, queridos? Então nós não podemos desprezar estes relatos, ok? Deus em Cristo nos guarde, nos abençoe agora e para todos sempre, ok, queridos? Amém.